Nunca vou esquecer a sensação daquele amanhecer. Era como se algo grandioso estivesse para acontecer, mesmo que ninguém ali soubesse ao certo o que. Eu era só mais alguém entre tantos, perdido em pensamentos, caminhando, talvez por curiosidade, talvez por desespero. O mundo lá fora era duro. Muitos, como eu, buscavam sentido, tinham medo do futuro, sentiam o peso das próprias falhas. De repente, a multidão parou. Ali estava ele, Jesus. Simples, mas seu olhar atravessava nossos segredos mais profundos. E quando ele se sentou, um silêncio quase sagrado caiu sobre o monte. Você já sentiu que, por mais que tente, algo sempre parece faltar? Eu sentia, como se a felicidade fosse apenas para alguns poucos, inalcançável para gente como eu. Mas naquele instante, sem levantar a voz, Jesus começou a ensinar. As palavras que saíam da sua boca iam contra tudo o que já ouvi. Ele falava de felicidade em meio à tristeza, de força na mansidão, de esperança para quem sofre e de um reino tão perto, mas tão diferente do que imaginávamos. Confesso, naquela hora, me perguntei se eu tinha coragem de ouvir até o fim, porque ali entendi que aquelas palavras tinham o poder de mudar tudo. Não só o mundo, mas o meu mundo. Se você já buscou sentido, justiça ou consolo, fique comigo, porque o que eu vi naquele monte pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Não tem como esquecer aquele começo de manhã no monte. O vento ainda era fresco e eu mal sabia explicar por que seguia aquela multidão. No fundo, buscava respostas, talvez alívio, talvez esperança. Eu, um rosto comum entre tantos, sentia o peso das minhas próprias dores e dúvidas. Quando Jesus se sentou, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para nós e começou a falar. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquilo parecia estranho. Sempre associei felicidade à riqueza, ao status, ao reconhecimento, mas ali, pela primeira vez, percebi que a verdadeira felicidade podia nascer de um coração humilde, de quem reconhece suas fragilidades. A cada bem-aventurança sentia como se ele descrevesse pessoas como eu, como minha família, meus vizinhos. Felizes os que choram. Lembrei das minhas perdas, da saudade do meu irmão, e de repente, aquelas lágrimas não eram vergonha, mas parte do caminho para consolo. Felizes os mansos. Pensei em quantas vezes achei que precisava ser forte, duro para sobreviver, mas Jesus falava de uma força diferente, da mansidão que conquista sem atacar. Com cada frase, mais gente ao meu redor murmurava ou assentia em silêncio. Era como se ele colocasse de cabeça para baixo os valores do mundo. Alegrar-se na fome de justiça, sentir-se abençoado mesmo perseguido, palavras que desafiavam tudo o que já ouvi. Enquanto ouvia, comecei a me perguntar, será que a felicidade verdadeira não está, afinal, em abraçar minhas limitações, em buscar a justiça, em ser misericordioso até quando dói? Pela primeira vez, enxerguei esperança, não só para os outros, mas para mim mesmo naquele monte. Talvez você que me escuta também se reconheça nessas palavras. Às vezes nos sentimos improváveis para a bênção, mas o que eu vi naquele dia mudou o meu modo de olhar para Deus e para mim mesmo. Eu pensava saber o que era certo e errado. Desde pequeno aprendi as leis. Não só as de Moisés, mas também as tradições do meu povo. Cumprir regras era sinônimo de ser justo. Mas naquela manhã, ao ouvir Jesus, tudo mudou. Quando ele disse, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Senti um misto de alívio e confusão. Afinal, muitos esperavam alguém que desafiasse tudo, um revolucionário comum. Mas Jesus falava diferente. Ele mostrava que a lei não era o fim, era o começo. Cada palavra ia mais fundo do que eu esperava. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se ira contra seu irmão já será réu. Naquele momento,
lembrei das minhas próprias mágoas, das vezes em que deixei a raiva me dominar. Jesus não falava só de homicídio, ele falava do veneno silencioso guardado no coração. E ali, deu para enxergar como a justiça de Deus vai além dos gestos, atinge as intenções mais escondidas. Depois, ele falou sobre adultério. Pensei que bastava não cair na tentação, mas Jesus foi além. Cobiçar já é falhar por dentro. Senti vergonha, como se meus pensamentos mais íntimos estivessem revelados. E então veio o maior choque. Ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Senti um frio na barriga. Era fácil amar amigos, difícil perdoar quem me magoou. Mas Jesus apontava para o amor verdadeiro, aquele que não faz acepção, que espelha o coração do próprio Deus. Fui me dando conta de quanto o Mestre queria mudar não só meus hábitos, mas meus pensamentos e sentimentos. Ele me convidava a uma justiça maior, não só para ser visto pelos outros, mas porque o reino começa no coração. Naquele monte, percebi. Seguir Jesus não é só obedecer regras exteriores, é deixar Ele transformar o jeito que penso, sinto e trato cada pessoa, até as que me ferem. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas, curiosamente, encontrei ali liberdade. Afinal, se amar e perdoar está ao meu alcance, ninguém pode me impedir de viver os valores do reino. E foi assim que comecei a entender que Jesus não veio para facilitar as coisas. Ele veio para torná-las verdadeiras dentro de mim. Depois daquele momento impactante em que Jesus falou sobre a profundidade da lei, senti que tudo dentro de mim começava a mudar. Ele passou então a tratar de práticas espirituais que sempre fizeram parte da minha rotina. Dar esmolas, orar, jejuar. Mas naquele monte ele desvendava um sentido tão novo para essas atitudes que parecia que eu estava ouvindo sobre elas pela primeira vez. Durante anos vi pessoas praticando essas obras. Confesso, em muitos momentos eu também fazia o que todo mundo fazia. Observava lideranças sendo generosas, orando em voz alta ou jejuando publicamente. Havia certa admiração, um respeito que ia além do genuíno. Mas o que Jesus falou ali mudou tudo. Tenham cuidado para não praticarem suas obras de justiça diante dos outros só para serem vistos, pois assim vocês já receberam sua recompensa. Naquele instante, comecei a refletir sobre minhas próprias motivações. Quantas vezes, sem perceber, quis sim ser notado, elogiado por ajudar, por parecer alguém de fé? Jesus não buscava aplausos, mas inaugura uma espiritualidade que brota do silêncio do coração. Quando ele explicou sobre a esmola, disse que a mão esquerda não deveria saber o que a direita faz. Era para doar sem chamar atenção, na surdina, não nos degraus dos templos, mas para que somente o Pai visse. Isso me fez mergulhar numa autoanálise difícil. Seria eu generoso de verdade ou desejava reconhecimento público? Fiquei pensando como a busca pelo olhar dos outros esvazia até o mais bonito ato de caridade. Olhando nos olhos da multidão, Jesus começou a falar de oração. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nos lugares mais visíveis. Essa frase me atravessou. Quantas vezes deixei que minha oração virasse performance? Ele explicou que a oração verdadeira acontece na privacidade, quando sou apenas eu e Deus, sem ruído do mundo, sem plateia julgando ou elogiando minha intenção. Senti minha fé sendo confrontada. Talvez orasse mais pensando no que os outros achavam do que realmente me conectando ao Criador. Foi ali, naquele momento, que ele nos deu o presente mais precioso, o Pai Nosso. Não apenas uma reza decorada, mas um roteiro de intimidade com Deus. Cada palavra carregava um convite sincero. Ver Deus como Pai, desejar sua vontade acima da minha, confiar na provisão diária, pedir perdão e saber perdoar, pedir proteção no dia mau. Aquela oração virou espelho. Será que eu realmente confiava em Deus como Pai? Ou tentava controlar tudo sozinho, como se dependesse apenas de mim? Depois, ele falou sobre o jejum.
prática de renúncia e entrega. Lembrei dos rostos abatidos que via nos dias de jejum, atitudes muitas vezes feitas só para transparecer devoção. Mas Jesus me surpreendeu. Quando jejuarem, arrumem o cabelo, lavem o rosto. Não mostrem aos outros que estão jejuando. Era para ser uma experiência íntima, só entre mim e Deus. Senti vergonha de todas as vezes que expus meu sacrifício para receber respeito alheio. Enquanto Jesus falava, percebia claramente: Deus não procura rituais vazios ou atos performáticos. Ele deseja autenticidade. Uma relação onde o secreto vale mais que o público, onde o sorriso humilde e a lágrima sincera têm mais peso do que qualquer aplauso. Foi impossível não relacionar tudo isso com a minha vida cotidiana. Quantas vezes trocamos o verdadeiro por aquilo que impressiona? Quantos gestos feitos só pela aparência acabam por nos afastar do essencial? Percebi que Deus me chamava para ser real, transparente, expor minhas dúvidas, fragilidades e confiar que, diante dele, não preciso fingir perfeição. Tudo que ouvi naquele monte me fez repensar totalmente o que é ser alguém espiritual. Descobri que as boas práticas, quando brotam de um coração inteiro, são caminhos de aproximação profunda com Deus. Mas se nascem do ego, viram só mais um peso, um teatro cansativo. No fim daquele ensinamento, algo ficou gravado em mim. Meu relacionamento com Deus é construído no recanto da alma, nas conversas secretas, nos gestos que ninguém vê. As práticas espirituais, quando sinceras, não prendem, mas libertam. Elas transformam silêncio em comunhão, rotina em encontro e a vida comum em caminho sagrado. Ali no monte, ouvindo cada palavra de Jesus, senti mais do que instrução. Vivi um chamado à transformação interior. Saí de lá decidido. Queria que minha fé não fosse mais aparência, mas verdade. E é esse desafio que carrego comigo até hoje. Quando pensei que já tinha sido desafiado o suficiente, Jesus começou a falar sobre o jeito como tratamos uns aos outros. Ele foi direto: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Naquele instante, senti como se ele olhasse dentro de mim, enxergando cada vez que condenei alguém só com o olhar ou o pensamento. Percebi que, muitas vezes, julgar o outro era quase automático. Uma palavra impensada, uma crítica rápida, um olhar torto. Mas Jesus revelou o absurdo de tudo isso com um exemplo simples. Por que se preocupar com o cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu? Eu fiquei constrangido. Quantas vezes tentei corrigir os erros dos outros sem perceber os meus próprios? Aquela fala me desarmou, despertando um convite à humildade e à autocrítica. Depois, ele nos instruiu sobre a oração, dizendo que poderíamos pedir, buscar, bater, e Deus nos atenderia. Vi ali não apenas um incentivo a orar, mas um lembrete de que o Pai deseja proximidade, está atento, se importa com cada necessidade da alma. Senti esperança, como se as portas do céu tivessem se aberto de vez para mim. Mas o que mais me marcou foi quando Jesus resumiu tudo em uma frase poderosa, a chamada regra de ouro. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Tão simples e tão desafiador. Entendi que o reino não se constrói com palavras, mas com atitudes, e que se eu desejo respeito, compreensão, bondade, preciso primeiro oferecê-los. Pensando em cada pessoa com quem tive atrito, com quem fui injusto sem perceber, senti um peso e ao mesmo tempo uma leveza. A responsabilidade de agir diferente está em mim. Vi que seria difícil, talvez impossível sozinho, mas aquele ensino me chamou a crescer, a ser misericordioso, paciente, a transformar o modo de conviver com todos ao meu redor. Naquele monte, percebi que seguir Jesus não é apenas uma questão de fé interior, mas de viver com empatia, servir, perdoar, ser ponte e não muro.
O reino de Deus começa quando reconheço no outro alguém tão necessitado de graça quanto eu. E desde aquele dia venho tentando, passo a passo, construir relacionamentos mais justos e humanos, confiando que cada pequeno gesto de bondade aproxima mais o céu da terra. Depois de tudo o que ouvi, Jesus fechou seu ensinamento com uma imagem forte, que ficou gravada no meu coração para sempre. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Naquele momento, visualizei claramente a diferença entre alguém que apenas escuta, talvez se emociona, mas não muda de verdade, e aquele que realmente põe em prática o que foi ensinado. A casa sobre a rocha é segura, firme, capaz de resistir às tempestades. Uma metáfora para a vida construída sobre os valores do reino de Deus. Jesus alertou que quem apenas ouve e não age é como quem constrói sua casa na areia. Na primeira tempestade, tudo desaba. E todos nós sabemos como a vida pode ser cheia de tempestades, dificuldades, perdas, dúvidas, conflitos. Pensei comigo mesmo, quantas vezes ouvi palavras profundas, mas deixei tudo como estava? Quantas vezes evitei mudanças por medo ou por comodismo? Mas o convite era para mais do que ouvir, era para agir, para deixar que os ensinamentos de Jesus se tornassem a base sólida da minha vida, o alicerce que me sustenta quando tudo ao redor parece ruir. Enquanto ele falava, observei o peso daquela responsabilidade e também da esperança. Se escolho esta construção firme, não significa ausência de desafios, mas a certeza de que posso resistir, levantar e seguir. Além disso, Jesus fechou mostrando seu poder e autoridade, facetas que me deram confiança de que o caminho que ele propõe não é apenas teoria ou filosofia, mas verdade concreta. Desde aquele dia, tenho tentado viver com essa convicção, ser mais do que um ouvinte, quero ser um construtor, aquele que edificou sua casa sobre a rocha, firme na fé, na prática e no amor. E você, que tipo de casa está construindo na sua vida? Quer construir sobre a rocha que nunca falha? Nunca mais fui o mesmo depois daquele dia no monte. Aquilo não foi só um discurso bonito, mas um chamado à transformação, uma chance real de reconstruir minha vida sobre fundamentos que ninguém pode tirar de mim. Descobri que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na escolha diária de viver tudo o que ouvi de Jesus. Humildade, misericórdia, fé sem máscaras, confiança mesmo nos dias difíceis, amor até para quem pensei não merecer. Olho para trás e vejo que só encontrei sentido e força quando decidi colocar seus ensinamentos em prática. A tempestade veio, como sempre vem, mas minha casa ficou de pé. Não porque era melhor que os outros, mas porque confiei na rocha verdadeira. E hoje, olhando nos seus olhos, faço o convite. Que tipo de casa está construindo na sua vida? Você está disposto a desafiar tudo, inclusive a si mesmo, para viver esse reino aqui e agora? Talvez você, assim como eu, tenha medo de errar, de recomeçar, mas acredite, o que ouvi naquele monte mudou a minha história e pode mudar a sua também. Se teve algo que tocou o teu coração, não guarde só para você. Compartilhe nos comentários qual palavra de Jesus mais te impactou hoje. E lembre, ainda há tempo de mudar, de viver na prática o maior chamado de todos os tempos. Fique comigo nessa caminhada. O Sermão do Monte não é fim, é começo. Que juntos, na simplicidade do cotidiano, possamos escolher construir cada dia sobre essa rocha que nunca falha. Até a próxima!